Senhor meu Deus, eis que estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Peço licença, meu Pai, para chegar na Tua presença, Senhor, e entregar esse culto nas Suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa receber, Senhor, nossa humilde súplica, Senhor, essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor receba, Senhor, essas nossas orações, Senhor, porque estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor tem contemplado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter guardado nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, visita, Senhor, todas as pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor. Conforta os corações, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, ó Deus. Nos sustenta, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que as nossas fés sejam firmadas em Ti cada dia mais, meu Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, Senhor, e tudo que nele habita, Senhor. Tu és soberano, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda exaltação. Obrigado por esse momento, Senhor, aqui na Sua casa, Senhor, que cada um é único, meu Pai. Obrigado por ter cuidado de cada um dos meus irmãos até aqui. Visita aqueles, Senhor, que estão precisando de Ti, meu Pai. Eu não sei, Senhor, por quem e como estão passando, mas o Senhor sabe, meu Pai. Eu não conheço a todos, mas que o Senhor possa visitar cada um, Senhor. Eu lhe agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Obrigado, meu Pai. Amém, Jesus, e amém. Amém.
Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos pedir a paciência dos irmãos um pouquinho, por favor, senta um pouquinho antes de nós fazermos a leitura. Nós temos um trabalho importante a fazer, irmãos, que é um trabalho de intercessão. E nós vamos fazer esse trabalho nessa noite em nome do Senhor. Então, eu quero posicionar, quero indicar os irmãos, as pessoas que nós vamos interceder, e depois nós vamos expor um momento mais a palavra de Deus, e vamos embora logo para a gente não ficar muito tempo no ambiente. Eu creio que nós estamos tomando todas as medidas corretas aqui, né? Nós estamos com o álcool disponível, enfim, o distanciamento, mas nós vamos ser prudentes para nós não termos problema. Então, irmão, nós vamos interceder nessa noite pela irmã Marisa, é a nossa irmã aqui da igreja sede. Ela tem a neta dela, que é a Maria Luísa, que ela tem diabetes, a neta dela, e ela está com um probleminha de contato, e ela quer que a gente peça por ela, em nome de Jesus. Então, a Maria Luísa e o esposo dela também, que é o Araújo. Então, nós vamos orar pela serva do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar pelo irmão Oscar, como nós dissemos, que está internado, está se recuperando, está regularizando a pressão e precisa das nossas orações. Vamos orar pela irmã Alice e família. Me parece que a irmã Alice entrou aí na transmissão. Irmã Alice, Deus abençoe. Nós estamos em contínua oração pela sua vida, não só no templo, mas nos nossos lares, em nome de Jesus. Então nós vamos orar também pela irmã Alice e família. Vamos apresentar a família aqui do nosso vizinho que faleceu, que é o Ricardo Danilo, uma pessoa muito querida nossa, muito querida na cidade, foi sepultado hoje. Então, a Leonor, a Adriana, a Leonor é a mãe, a Adriana é a esposa e a Patrícia é a irmã, e os outros também. Nós vamos apresentar essas pessoas. Foi muito triste, irmãos, lá no sepultamento, uma mãe não pôde nem chorar em cima de um caixão do filho. Ele foi engavetado e ela se debruçou em cima do túmulo, né? Uma coisa realmente bastante triste. Nós vamos apresentar esta família em nome do Senhor. Eu quero pedir oração também, irmãos, pelo irmão Antônio, que está aqui. O Antônio está enlutado, então nós estamos intercedendo, apresentando nosso irmão Antônio, também a irmã Daniela, né, e toda a família em nome de Jesus. O irmão Marcos também, Campos, está passando por um tratamento médico, nós estamos apresentando ele também em nome de Jesus. E a irmã Dilma, né, estamos orando por ela. Não sei se tem algum nome mais que nós estamos na nossa lista, que está faltando, eu acho que são esses, né? Então nós vamos apresentar essas pessoas, depois os irmãos já me apresentem também na ministração da palavra, e nós vamos também, irmãos, apresentar as crianças que vão sair. A irmã Lília vai lá para a classe com as crianças fazer também a obra do Senhor ali. Então agora sim, eu pedi para o presbítero Daniel, e aí Célio, por favor, o paninho aí, o presbítero Daniel vir até aqui, fazer esta intercessão juntamente com a igreja. Vamos levantar um clamor aos céus, irmãos, apresentar essas pessoas que precisam também pela palavra de Deus, né? Vamos orar, vamos fazer o que nós precisamos de fazer, que é o nosso papel em nome do Senhor. Vamos ficar de pé então, os irmãos em casa, os irmãos aqui no templo, vamos apresentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos na sua presença, Senhor. Ó querido Deus, neste momento, Senhor, queremos estar intercedendo em favor destas vidas, Senhor, que foram mencionadas, Senhor, na Maria Luísa, Araújo, nosso querido irmão Mandice, a irmã Alice, sua família. Deus querido, a família do Ricardo, Senhor, que faleceu
nesse dia, que o Senhor possa estender tuas mãos, que o Senhor possa confortar, Senhor, nosso Deus, Leonor, Patrícia, nosso irmão Antônio, que aqui está, Senhor. Ó Deus querido, tem coisas que é só o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que tem poder para fazer. Nós entregamos, Senhor, essas vidas nas suas mãos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa dar a bênção, ó Deus, dar o conforto, dar a estrutura para que eles possam passar por esse momento, Senhor, glorificando o Teu nome. Pai querido, está aqui o Teu servo, Pai, que vai ministrar na Tua palavra, mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, Senhor, abrir a porta da palavra e usar o Teu servo mais uma vez. Seja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Um texto conhecido da palavra de Deus, pregado bastante. A revelação de Deus mostrando para nós como surge o pecado no seio da humanidade. Não foi a inauguração do pecado, o pecado já existia, mas foi
a entrada, a origem do pecado no seio da humanidade, entre os homens. Irmãos, eu quero destacar deste texto que nós lemos, embora nós o tenhamos lido todo, eu quero destacar as respostas que Adão e Eva deram para o Senhor quando eles foram abordados a respeito do que eles haviam feito. Qual foi a resposta deles? Eu estava meditando nessa mensagem aqui e lembrando que o presbítero Daniel outro dia estava falando que apesar de um homem ter feito o que ele fez e ter se escondido e fugido do encontro com Deus, mas Deus não. Deus, ele voltou lá no mesmo horário, no mesmo lugar. Deus continuou cumprindo a sua vontade, os seus desígnios, e foi procurar o homem. E eu achei isso uma observação bastante interessante. Então, quando o Senhor abordou se eles haviam comido da árvore, qual foi a resposta deles? Eles não assumiram a responsabilidade pelo que haviam feito, mas eles colocaram outros nomes, eles colocaram outras pessoas envolvidas na atitude que eles tinham tomado, Então o Senhor perguntou para o homem: comeste tu da árvore que te ordenei não comesse? Qual foi a resposta de Adão? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore. Até envolveu o próprio nome de Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Foi essa a resposta. Falou: olha, eu fiz isso daí, mas a mulher foi que me deu, e como querendo dizer, eu comi e foi ela que me induziu a fazer isso daí. Então o Senhor Deus, a partir daí, ele foi para a mulher, e disse: por que fizeste isso? O Senhor falou para a mulher, e a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. É o que está dito aqui na palavra de Deus. Então Adão usou a pessoa de Eva para justificar a sua desobediência, e Eva usou, falou da serpente, acusou a serpente para justificar a sua desobediência. E isso, irmãos, é uma tendência, isto é uma característica que nós, seres humanos, temos. Como alguém disse certa vez, nós temos uma característica de acionarmos o nosso advogado interior. Nós acionamos os nossos pensamentos, é um advogado interior realmente, e nós queremos transferir as nossas responsabilidades, as nossas culpas, os nossos desvios para terceiros, para outra pessoa, igualzinho Adão e Eva fizeram. Eu sou assim, nós somos assim, Tem alguma coisa de errado em casa, na igreja, no trabalho, a gente já começa a procurar logo motivos para explicar aquilo lá. Dificilmente a pessoa chega e fala: não, realmente aqui eu errei, realmente aqui eu estou em falha, eu sou culpado, sou 100% devedor. Existe, irmãos, uma inclinação, existe assim um morro abaixo que nós agimos, para a gente querer sempre transferir as nossas responsabilidades. Quando tem motivos de louvor, e aí nós aparecemos, Pastor Orlando sempre fala: quando o filho é bonito, o pai e a mãe sempre aparecem, Então quando tem um motivo de louvor, quando tem alguma coisa bonita, nós sempre queremos: olha, não esquece de mim, não deixa eu de fora não, porque é uma coisa bonita, é uma coisa louvor. Agora, quando é o caso contrário, eu repito, nós acionamos aquele advogado interior e queremos sempre dar um jeitinho, escapar de alguma responsabilidade, igualzinho os nossos pais fizeram no princípio, irmãos, da criação. Mas eu quero
ler aqui um versículo no Salmo 91, versículo 4, que diz assim, ó, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo é um escudo grande e broquel é aquele escudo pequenininho que a gente segura aqui no braço. Então, está dizendo aqui, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Queridos irmãos, queridas irmãs, se nós nos abrigarmos debaixo das asas do Altíssimo, se nós nos abrigarmos em Deus, no temor de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós estaremos seguros. Isto é uma segurança para nós nos abrigarmos em Deus. Agora, se nós quisermos um lugar ao sol, se nós quisermos ser autores, se nós quisermos ser criadores, se nós queremos ser nós mesmos, nós estaremos tomando este lugar ao sol, e a responsabilidade dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, naturalmente recaem sobre nós. Mas se nós nos submetemos a ficar debaixo das asas do Altíssimo, se nós nos submetermos a ficarmos guardados na presença dEle, a Bíblia fala que é escudo, que é broquel, e fala assim, e estarás seguro. Esta é para nós. E aí, irmãos, o que me veio ao coração para transmitir à igreja do Senhor? E se nós, irmãos, nos abrigarmos debaixo das asas do Altíssimo, conforme nós acabamos de ler aqui, um local seguro, e a partir daí, irmãos, tudo que acontecer na nossa vida, nós não ficamos falando assim, ó, foi a mulher, foi a serpente, foi o marido, foi a esposa. Que tal, irmãos, se nós tomarmos uma postura de dizermos assim, olha, eu fiz assim, mas eu quero dizer uma coisa, foi por causa de Deus. Ao invés de nós jogarmos a culpa, ao invés de nós jogarmos a responsabilidade, acionando o nosso advogado interior, em outra pessoa, nós jogamos a culpa pelo que nós fizemos em Deus. Será que é errado nós fazermos isso, irmãos? Será que se nós nos abrigarmos debaixo das asas, como está dizendo aqui, que é um local seguro, e dizemos assim, olha, eu fiz isso por causa de Deus, eu fiz isso por causa da Bíblia, eu fiz isso em nome de Jesus. Se nós agirmos assim, irmãos, será que tem alguma coisa errada? Olha, porque é uma delícia, né, irmãos? A gente poder ficar livre, poder se safar. O que aconteceu? Pastor Joel, o que aconteceu assim, olha, eu fiz assim, e a responsabilidade de tal pessoa. E aí, não, realmente que alívio, escapei, a culpa é da outra pessoa. Então, irmãos, é gostoso a gente ficar livre e não assumir responsabilidade. Nós somos assim. E eu quero dizer para os irmãos, e se nós fizermos isso, eu quero repetir, falando não de outra pessoa, mas do próprio Deus. Será que a Bíblia nos dá apoio para isso? Olha, irmãos, eu separei aqui alguns trechos para alimentar a nossa meditação. Então, aqui, olha, imagine, irmãos, Moisés, quando estava no deserto, 40 anos ele estava no deserto, lá cuidando das ovelhas com Jetro, seu sogro, já estava com 80 anos de idade, e de repente aparece para ele lá um anjo na sarça ardente, que não se queimava, que não se consumia, e diz para ele assim, olha, Moisés, você irá agora se apresentar para o rei do Egito, que era, irmão, simplesmente o maior homem do planeta Terra na sua época, naquele momento em que Deus estava mandando Moisés ir falar com o faraó. Então, ele chega para ele em Êxodo capítulo 3, versículo 10 a 12, e diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Aleluia. Olha só que interessante, irmãos. Então Moisés não chegou lá falando assim: ó, eu estou aqui como da primeira vez que matou o egípcio, e falou assim, ó, pensando que o povo ia entender. Agora o Moisés chegou lá, irmãos, diante da maior autoridade do planeta, diante do maior exército do planeta. Chegou para o maior homem, para o rei, para a maior autoridade, e disse a ele assim: olha, rei, é o seguinte, eu estou aqui e você vai deixar o povo de Israel sair do Egito. E tem mais, não terá aqui uma única unha nossa, mas nenhuma unha ficará aqui, não ficará nada, não ficará ninguém, não ficará uma única unha. Sabe por quê que você não fará isso? Porque eu não estou fazendo isso no meu nome, eu estou fazendo isso no nome do Eu Sou, do Criador. Estou fazendo isso em nome de Jeová. Então, irmãos, ele chegou lá, ele não assumiu a responsabilidade. Ele falou em nome de Deus. O Deus dos hebreus encontrou o seu povo. O Deus dos hebreus disse: deixa o meu povo ir. Olha que bom, irmãos. Olha que diferença. Irmãos, ainda para alimentar, da gente envolver Deus. O que aconteceu, irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor queria que eles dobrassem os joelhos diante daquela estátua de ouro de aproximadamente 6 metros de altura, totalmente uma estátua de ouro. Olha a arrogância do rei. No sonho que Daniel teve no capítulo 2, a cabeça era de ouro, mas o Nabucodonosor fez no capítulo 3 toda uma estátua de ouro. Então era um homem implacável. Eles disseram assim: olha, tem uns hebreus aí, tem uns judeus aí que não estão dobrando os joelhos quando tocam os instrumentos. Então, irmãos, eles não chamaram a responsabilidade para eles, mas eles disseram em Daniel 3, versículo 16 a 18, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei Nabucodonosor. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Olha que coisa bonita, irmãos. Eles estavam enfrentando a situação, mas eles não estavam chamando para eles a responsabilidade, e nem jogando a culpa em alguém errado. Eles estavam jogando a culpa e envolvendo quem? O Deus Todo-Poderoso. Olha só que coisa interessante. E aí, irmãos, continuando nessa meditação, e o Davi, irmãos, um menino ruivo, menino novinho, não era guerreiro, era lá um moção, não sabia guerrear, ele trabalhava com pedras, não soube manusear uma espada. De repente chega lá o Golias, aquele homem que por 40 dias, de manhã e de tarde, quer dizer, dá para entender que 80 vezes o Golias chegando lá: dá-me um homem para pelejar contra mim, e não aparecia nenhum dos heróis, nenhum dos campeões de Israel. Mas de repente, irmãos, um moço que estava ali, que já havia sido ungido, que estava ali, irmãos, na unção, que estava cheio do Espírito de Deus, a hora que ele ouviu aquilo, o Espírito vibrou dentro dele. O Espírito falou dentro dele, ferveu dentro dele. Quando ele chegou, o Golias estranhou de ver aquele menino vindo com um cajado, com uma funda na mão, e disse para ele: eu vou te matar. Você pensa que eu sou algum cão? Vou dar a sua carne para as aves. Mas em 1 Samuel 17:45, Davi, irmãos, ele não
ele não usa o nome de Saul, ele não usa o nome dos seus irmãos, ele não usa o nome do exército de Israel, não. Davi faz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: vem tu a mim, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluia! É bonito ou não é, irmãos? Ele não estava lá no nome dele. Falou: eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso por causa de Deus. Por isso que ele estava assim, como Moisés. Eu estou aqui, Faraó, por causa de Deus, né? Eu não vou dobrar os joelhos diante da tua imagem, Nabucodonosor. Não é porque eu não quero, não é eu que não quero. Eu não vou fazer isso por causa de Deus. Golias, eu vou te enfrentar, e não é por causa de mim, é por causa de Deus que eu vou te enfrentar. E o profeta Natan, irmãos, depois lá na frente, a hora que o Davi se tornou rei, a gente sabe, segundo Samuel capítulo 11, que o Davi matou Urias e roubou a mulher dele, e a Bíblia não escondeu o pecado de Davi, matou o guerreiro dele com as armas do inimigo, e ainda matou outras pessoas para ele morrer junto, que morreram, não foi só Urias que morreu, e foi um adúltero, roubou a mulher dele também. Agora, irmão, era o rei. Naquela época lá não tinha judiciário, legislativo, era o rei e acabou. Ele mandava matar e estava morto. Irmão, quem vai chegar diante do rei, que tem o poder de vida e de morte, e falar: rei, você é um assassino e um adúltero? Quem é que faz isso daí, irmão? Quem poderia agir dessa maneira? No entanto, irmãos, um homem chamado Natan, enviado por Deus, fala assim em 2 Samuel capítulo 12 e versículo 7. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e se você, eu te dei mulheres, te dei riqueza, e se você quisesse eu faria assim e assim e assim com você, mas como você pecou, como você roubou a mulher de Urias, matou Urias, a espada não se apagará não se apartará da sua casa. E ele começou, irmãos, a falar um monte de coisas. Por quê? Porque ele estava falando da seguinte forma: assim diz o Senhor. Irmãos, ele não chegou lá na sua própria força. Ele não chegou lá na sua própria força. Ele chegou lá em nome do Senhor. Ele chegou lá culpando o Senhor. Olha, rei Davi, eu estou aqui, era um profeta, eu estou aqui, não é porque eu estou aqui, mas é porque você ofendeu Deus, e Deus me mandou vir aqui falar com você. E no Novo Testamento, irmãos, Pedro e os seus companheiros haviam pescado toda a noite, não pegaram nada, mas Jesus falou: lança a rede do lado direito. E aí o que eles responderam? E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Ou em outra versão: sob a tua palavra lançarei a rede. Quando Deus manda, irmão, a gente pode lançar a rede. Aleluia! Quando Deus manda, irmão, pode chegar no pastor Joel e falar: pastor Joel, conserta, pastor Joel, isso e isso e isso. Por quê? Porque não será a sua vida, será o Senhor nosso Deus, aleluia. E nós vamos agradecer, e eu vou agradecer. Por quê, irmãos? Porque Deus, sob a tua palavra, lançarei a rede. Então, irmãos, é tão bom obedecer. É tão bom, irmão, jogar a culpa em Deus. É tão bom, irmão, descansar em Deus. É tão bom agradar a Deus e ser protegido por Ele. Não é, irmãos? É tão bom, irmãos, nós agirmos assim. Queridos irmãos,
é natural em nós o nosso orgulho. Eu sou orgulhoso. Eu, Joel, eu sou orgulhoso. E eu falo isso com Deus. Muito provavelmente você, o senhor, a senhora, também tem a sua dose de orgulho. Temos a natural orgulho na nossa vida. O sentimento de independência. Olha as crianças. Daqui a pouco a criança não deixa mais pôr a meia, não deixa mais amarrar o sapato, não deixa mais pentear o cabelo. Isso é do berço, irmãos. Ela pensa que já sabe. Dar comida na boca, não. Escolher, não. E nós vamos fazendo isso, irmãos, no nosso viver. Sabe? Então o orgulho, a independência que nós queremos ter, a desobediência, irmãos. Isso é uma realidade na nossa vida. A gente, irmão, alguém chega lá, sabe, se destacando um pouquinho mais. Eu e nós, ele já está se achando, olha lá. Que ele pensa que é. São frases, irmãos, que nós temos no nosso meio, né? E aí, irmãos, por que nós nos rendermos completamente a Deus, conforme nós estamos descrevendo, ao ponto de não agirmos no nosso nome, e sempre dizer assim, eu faço isso porque Deus mandou, e estamos abrigados em Deus, e não culpar a nós mesmos, nem a ninguém, falar, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Por que, irmãos, não nos rendermos completamente, e queremos fazer as coisas do nosso jeito, e não querer fazer as coisas do jeito de Deus? É inclinação nossa, querer a independência, querer viver a nossa vida. Então, irmãos, só a graça de Deus, só a graça de Deus inverte essa lógica nas nossas vidas. Se eu não consigo dobrar o meu joelho e consigo reconhecer e andar no dia a dia na vida, reconhecer Jesus é o Senhor da minha vida, pode saber de uma coisa, a graça de Deus te visitou, a graça de Deus está trabalhando na sua vida, porque eu não sou assim, porque você não é assim. Nós queremos, mas eu sou bonzinho, eu estou o dia inteiro com Deus. Irmãos, olha, às vezes a gente se engana. A nossa inclinação é nós. Então, só Deus pode inverter esta lógica na nossa vida. Só Deus pode fazer isso daí. Só a graça de Deus nos remove a dificuldade de nos rendermos a Deus de todo o nosso coração. Só a graça de Deus, de nós nos rendermos de todo o nosso coração. Agora, irmãos, por que eu preciso me render a Deus? Por que eu preciso Deus amarrar no meu sapato, colocar a meia em mim? Claro que eu estou falando figuradamente. Por que eu preciso deixar Deus, irmãos, dirigir a minha vida, controlar a minha vida, e não querer controlar a minha vida como uma criança que não deixa mais arrumar o cabelo, que já não deixa mais, enfim, por que eu também, do meu jeito, quero tomar as rédeas da minha vida? Por que, irmãos? Por que eu tenho essa tendência? Mas se eu entender, irmãos, que Deus é o Criador, se entender que esse Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada, de ninguém. Se eu entender, irmãos, que esse Deus não tem tristezas, Ele não tem solidão, se eu entender que esse Deus não tem nenhuma necessidade, que Ele é um Deus sincero, humilde, bem intencionado, honesto, justo, verdadeiro. Deus estava lá, irmãos, sozinho, e Ele era muito feliz nesta solidão dele, antes de criar o primeiro grão de poeira, antes de criar o primeiro ser, antes de criar o primeiro homem. Deus estava lá, irmãos, estava muito bem. Deus não precisava de fazer nada disso. Mas, irmãos, o que a Bíblia fala? Que Deus desejou criar o ser humano, que Deus sustenta o ser humano,
que Deus não desistiu de nós, que nós, irmãos, perdidos pecadores, Deus não desistiu da minha vida. O pecado nos torna nojentos, mas Deus não desistiu da minha vida. Ali do lado da padaria São João, na rua Acre, eu até lembrei do Célio. Tinha lá um morador de rua que fala, uma pessoa em situação de rua, e um cachorrinho lá dormindo do lado dele. Eu pensei, realmente não é um gato. Meu Célio fala assim, pode ver que você vê o cachorrinho dormindo do lado do morador, mas o gato só está na casa da madame, só está no lugar rico, né? Mas o cachorrinho não, é fiel. Aí eu fico pensando, meu Deus, aquela pessoa lá, será que eu teria coragem de colocar na minha casa? Você teria coragem de colocar na sua casa? Provavelmente a resposta é não, mas nós, numa situação muito pior do que aquele morador de rua, que está lá do lado daquela padaria, nós mal cheirosos, nós aborrecendo Deus, nós pecadores, miseráveis pecadores, mas o Senhor não desistiu de nós, Ele foi atrás de nós, Ele nos recebeu, Ele nos aceitou, Ele não desistiu de nós. Então, irmãos, Ele morreu por nós, Ele encarnou, Ele nos deu a vida eterna. Então, irmãos, quando eu penso que Deus criou porque quis, e o Criador tem direito, quando eu penso que Ele dá o sol, que Ele dá a água, que Ele dá a terra, que Ele dá o alimento, que foi Ele que nos criou, que Ele encarnou por nós, que Ele deu a vida por nós, eu falo, meu Deus, não é demais, não é nenhum sacrifício da minha parte, Deus merece, Ele é digno, porque Ele é o Criador. Então, irmãos, se esta verdade for revelada na nossa mente, no nosso coração, nós vamos deixar de tentar ser nós mesmos com tanta intensidade e vamos buscar adorar mais ao Senhor, o Senhor da terra. Mas precisa do que, irmãos? Que nós entendemos que Ele é o Criador. E aí, irmãos, o que fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15? Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Ele morreu por nós, para nós não vivermos mais para nós, mas por aquele que por eles morreu. Quer dizer, o nosso viver, irmãos, é para o Senhor Jesus. E eu só posso entender isso se eu entender que Ele é o Criador e que Ele tem direito. E só Deus pode revelar esta verdade aos nossos corações. Aí, irmãos, se nós agirmos como Adão e Eva, jogando a culpa, nós pereceremos. Nossa única chance de vitória que nós temos no nosso viver é jogar a culpa de tudo que nós fazemos em Deus. Ou em palavras bíblicas, viver em nome de Jesus. Então, irmãos, quando eu digo assim, eu perdoo, eu não estou fazendo isso porque eu estou imitando Adão e Eva. Eu devo perdoar porque eu estou fazendo em nome de Jesus. Eu amo em nome de Jesus. Eu obedeço, eu trabalho, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu oro, eu leio a Bíblia, eu prego o Evangelho. O que eu faço por quê? Eu não estou fazendo no meu nome, eu estou fazendo em nome de Jesus, porque Ele ensinou a ser assim. Se eu, irmãos, insistir, igual Adão e Eva, tomar as rédeas e acionar melhor o advogado interior e querer achar um culpado, irmãos, isso daí é o caminho da derrota, não dá vitória nisso daí. Nós não temos chance de vitória a fazer assim. Nós precisamos de fazer, olha, eu estou fazendo assim porque Deus disse para fazer assim. É a única chance de vitória que nós temos.
E para encerrarmos a nossa meditação, quero fazer uma leitura, estamos encerrando, em Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Vocês não falaram assim: ó, eu quero soltar o jumentinho, sou eu. Não, eles porém disseram como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Aleluia! E eles porém disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado. Quer dizer, quando eles estavam soltando lá, os donos do jumento vieram perguntar para ele: por que é que vocês estão soltando o jumentinho? Eles disseram: porque Jesus mandou soltar o jumentinho. Ah, Jesus mandou? Então pode. Está justificado, irmãos. Está abençoado, irmãos. Está guardado pelo Criador. Sabe, irmãos, então aquilo que eu faço, você deve dizer assim: aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos, eu não estou fazendo por causa de nada, eu não estou fazendo por sua causa. Cada um de nós dizendo assim: eu estou fazendo por causa do Criador, estou fazendo por causa do Senhor do céu e da terra. Então, irmãos, o esposo e a esposa agem como agem um com o outro, não é por causa do esposo ou por causa da esposa. Eles agem assim porque quando tiveram um motivo para romper a forma de agir, ele fala: não, eu não estou fazendo assim, eu vou continuar agindo assim, certinho, porque eu não estou fazendo por causa de você, eu estou fazendo em nome do Senhor, e o Senhor vai te honrar. Aleluia! Eu estou fazendo por causa do Senhor. E os filhos que tratam os pais, e os pais que tratam os filhos. Olha, por que eu vou obedecer meu pai? Por que eu vou obedecer minha mãe? Por que é que eu vou cuidar dos meus filhos e não abandonar os filhos? Olha, o que eu trato como pai, o que eu trato como filho, eu não estou fazendo por causa do filho ou do pai simplesmente. Eu estou fazendo porque Deus ensina assim a sua palavra. Aleluia! Então eu falo, eu estou fazendo em nome do Senhor. E o empregado, irmãos, e o empregador, o patrão virou as costas: se a gente fizer, ninguém vai saber. Ou senão, o empregador está lá: não, vamos cortar tanto por cento do salário, que ele nunca vai descobrir. Mas como que ele está tratando o empregado? Como é que ele está tratando o empregador? Não é um ao outro, ele está fazendo porque ele está fazendo em nome do Senhor. Em nome do Senhor que ele está fazendo. Olha, eu estou sendo honesto com o meu patrão. Por que eu estou sendo honesto? Porque Deus disse para mim ser honesto com ele. Eu estou sendo honesto com o meu empregado. Por quê? Porque Deus disse para mim ser. Então Deus falou, ele se responsabiliza. Aleluia. E a autoridade, irmãos, e o subordinado, a polícia, o prefeito, o juiz, por que nós vamos nos relacionar? Por que o juiz, por que a autoridade terá cuidado com o subordinado? Enfim, irmãos, nós vamos fazer isso porque Deus nos ensinou a fazer assim.
Ele vai cuidar da igreja, Ele vai arrumar a igreja, Ele vai sofrer pela igreja. Por que Ele vai fazer isso daí? Não é porque o pastor é bonzinho, não é porque o pastor é especial, não é nada disso, irmãos. É porque Ele está dizendo assim: olha, eu faço assim. O pastor dizendo, eu faço assim. Por quê? Porque eu estou fazendo em nome de Deus. E aí quando Ele faz em nome de Deus, irmãos, Deus se responsabiliza. A igreja, irmãos, por que a igreja obedece? Por que a igreja tem postura diante? Porque ela está fazendo assim: olha, eu estou fazendo assim, porque eu não posso chamar para mim a responsabilidade. Eu estou fazendo assim, porque a Bíblia diz para mim fazer assim. Mas por que nós tratamos o pobre? Por que nós tratamos o enfermo? Por que nós tratamos o encarcerado? Por que nós tratamos a viúva? Por que nós tratamos o órfão? Por que nós tratamos os enlutados como nós estamos fazendo? Por que nós tratamos o nosso próximo, seja ele quem for? Por que nós tememos? Porque talvez ele não possa se defender, mas o Deus do próximo está vendo. E se eu faço, irmãos, conforme Deus mandou, Deus garante a bênção, Deus garante a vitória. Eu sou mais do que vencedor. Por que você está fazendo isso, rapaz? Você é de ser bobo, você é de ser boba. Eu não estou sendo bobo nem boba. Eu estou oferecendo a minha vida ao meu Criador. Eu estou agindo em nome do Senhor. Senhor, os 850 profetas de Baal se corta, faz tudo. Simplesmente Elias chega, dá para contar as palavras da oração de Elias: Senhor, mostra que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra eu tenho feito isto, Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Não é gostoso, irmãos? Aí alguém chega e fala assim: olha, ela não vai aguentar, ele não vai aguentar, vai cair. Vai mesmo, irmãos. Se estiver fazendo no seu nome, vai cair. Mas se a sua vida disser assim: olha, eu fiz isto em nome do Senhor, aquele que mandou vai te sustentar, vai te garantir, vai te dar a vitória. Se nós, irmãos, estamos fazendo em nome do Senhor, como esposo, como esposa, como pai, como empregado, como obreiro, como pastor, por que você está fazendo isso daí? Foi a Eva, foi a serpente. Não, por que você está fazendo isso daí? Porque Deus mandou fazer. Aí, irmãos, eles invocaram o nome errado. A serpente não pôde fazer nada, Eva não pôde fazer nada, mas o Criador garante, Ele pode. Então, irmãos, qual a vantagem, irmãos, de chamar para nós a responsabilidade? Não é melhor jogar a culpa em Deus? Não é melhor fazer porque Deus manda? Essa não é a vitória, esse não é a melhor coisa. Por isso, irmãos, que a gente precisa estudar a palavra de Deus, orar, ter afinidade com Deus, porque aí nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos o querer de Deus, temos poder para executar a vontade de Deus. E aí, irmãos, depois vai vir aquele negócio, olha, ele está de pé, ela está de pé, só porque Deus é na vida dele, na vida dela, senão ele não estaria. Só porque Deus está na vida dele. Não adianta, irmãos. A Bíblia fala que nada podemos contra a verdade, só a favor da verdade. O apóstolo Paulo estava lá, acho que 14 dias, no naufrágio. Aí vai lá para a ilha de Malta, está catando lenha, daqui a pouco vem a
cobra venenosa garra no braço do apóstolo Paulo, e aí os nativos da ilha dizendo, mas esse homem é um perdido mesmo, é um pecador mesmo, escapou do mar, se livrou da morte no alto mar, e aí vem na terra seca e a cobra pega ele, mas é um pecador mesmo, foi o que pensaram. Daqui a pouco, irmãos, quando o tempo passou e não aconteceu nada, o que houve? Uma inversão. O que eles disseram? É verdadeiramente Deus na vida deste homem. Irmãos, então, sabe, irmãos, a gente precisa viver em nome de Deus, fazendo as coisas em nome de Deus, porque Ele vai sustentar, Ele vai garantir. Irmãos, eu não estou falando isso de igreja, em nome de Jesus, irmão. Eu estou falando isso de todo o nosso viver. Seja leal para o seu marido, seja leal para a sua esposa, sabe? Porque você vai estar fazendo isso em nome de Jesus. Seja leal para o seu patrão, para a sua patroa. Faça conforme Deus mandou e jogue a culpa nele. E nós vamos ver, irmãos, cada dia mais a vitória vindo na nossa vida. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Olha, irmãos, Deus falou comigo através dessa palavra. E eu acredito que Ele também orientou a igreja do Senhor. Sabe? Talvez agora não haja tanta manifestação, mas eu tenho certeza, irmãos, quando você estiver lá na situação do dia a dia, o Espírito Santo vai falar, fale em nome de Deus e deixe Ele se garantir para você, e você vai glorificar Deus com a sua vida. Se a gente tomar rédea, irmãos, depois a gente tem que aguentar, mas se a gente envolver Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a asa que nos protege. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, todo o nosso coração. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Depois nós vamos dar os avisos. Vamos encerrar o trabalho desta noite abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus e por esse cuidado que Ele tem conosco, né? Nós vamos adorar a Ele e dizer que por toda a nossa vida nós adoraremos a Ele, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus todo o nosso coração. Grande Deus.
Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Senta só mais um minutinho, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Agradeço aos irmãos. Irmãos, querendo Deus, quinta-feira, 7 da noite, nós estaremos aqui transmitindo. Por que 7 horas? Porque o governo do estado disse que a partir das 8 não pode. Então nós fazemos das 7 às 8. E nós estamos fazendo domingo das 6h30 às 8. Já estamos encerrando. E nós temos, irmãos, também domingo que vem, se o Senhor permitir, a nossa escola dominical. Tivemos uma escola hoje maravilhosa, mas eu não estou mentindo nem exagerando. Que pena quem perdeu a escola dominical, viu? Então, a nossa escola dominical é das 8h30 da manhã até as 10 horas da manhã. Tem a classe das crianças, dos homens, das mulheres, tem todas as classes, desde que tenham os alunos. Então nós temos a nossa escola dominical e também 6h30 da tarde, domingo que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos aqui reunidos novamente, para a glória de Deus. Eu quero agradecer muito aos irmãos, às irmãs, às famílias, aos obreiros, a todos aqueles que têm se envolvido com o reino de Deus. Eu tenho pedido aos irmãos que se envolvam uns com os outros, que um ajude o outro, para que a igreja possa passar por esse momento e atravessar, sair do outro lado fortalecido. Então eu quero agradecer muito a sua vida, que tem se esforçado para que esta igreja local esteja com mais qualidade e esteja com mais quantidade, mais qualidade, mais quantidade, esteja saudável. Se nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, se nós estamos fazendo isso porque Deus quer que nós façamos isso, pode saber, irmãos, que a vitória é garantida. E eu quero destacar nesta noite um casal, que é o irmão Marcos Campos e a sua esposa, a irmã Paula. Eu quero pedir que eles venham aqui, por gentileza, venham um lugarzinho, em algum lugar aqui, esse casal fique aqui. Irmãos, a nossa irmã Marilei é uma abençoadora, podem vir os dois aqui, por favor. A irmã Marilei é uma abençoadora junto com a família de toda esta igreja aqui, né? E ela tem várias atividades aqui dentro dessa igreja. E eu não vou tirar a irmã Marilei de nenhuma das atividades que ela está fazendo. Pelo contrário, né? Pode ficar mais aqui para vocês aparecerem ali. Dá um jeitinho aí. Fica mais para cá, Marina, um pouquinho, por favor. Aqui. Isso. Então, o que acontece, irmãos? A irmã Paula, a partir de agora, em nome de Jesus, não no meu nome, no nome dela, ela vai ajudar a irmã Marilei, juntamente com o irmão Marcos, no trabalho da Gibrac. Não, cadê o João falando? Você não fala não? Então, irmãos, é assim, a irmã Marilei vai treinar, a irmã Paula vai ajudar. Eu pedi para elas, falei com a irmã Marilei, com a irmã Paula, para montar um novo grupo real, dos jovens da sede. Então, ela vai ajudar. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas a irmã Marilei vai ter agora mais um auxiliar, e eu sei que elas são amigas, isso favorece bastante, elas se dão bem, já de antes disso. Então, nós estamos fazendo isso para quê, irmãos? Para cuidar dos seus filhos, para cuidar da igreja do Senhor. Os irmãos abençoam, os irmãos podem dizer amém, meus irmãos? É para ajudar, irmãos. É para ajudar, tá bom? Então eu peço que os irmãos orem pela irmã Marilei, pela irmã Paula, Marcos, enfim, para que eles possam, a Thaís, que cuida também conversei com a Thaís, que cuida do Ágape, né? O Ágape é só meninas, por enquanto, enfim. Então está tudo organizadinho, tudo certo, então é para cuidar melhor, né? Que não dá para os obreiros, o presbítero Daniel, para mim, porque isso daí é coisa de jovens mesmo, pessoas do meio ali, né? Então ela está ali fazendo a obra de Deus em nome do Senhor, e nós agradecemos a Deus e louvamos por isso daí, tá bom? Então nós temos também, irmãos, vários irmãos que nós apresentamos o nome e já oramos no começo desse trabalho, e nós vamos fazer agora mais uma oração, né? Tendo autoridade, vamos dizer assim, consagrando o irmão Marcos, o irmão Paulo, o irmão Marcos, e nós vamos encerrar essa parte do culto, depois nós vamos ficar mais um minutinho aqui e vamos lá embora em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, mais um pouquinho, por favor. Nós vamos então agora estender a mão para cá
E nós vamos... Fica aqui, Marinho, mais perto de mim aqui para ele aparecer lá. Nós vamos agora abençoar esse casal para que Deus dê muita graça, muita vitória para eles fazerem a obra de Deus em nome do Senhor. Estenda a sua mão e abençoe eles aqui agora em nome do Senhor. Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por pessoas que o Senhor levanta no teu reino para fazer a tua obra. Eu quero agradecer, meu Senhor, porque o Marcos, meu Senhor, ontem era uma pessoa que estava, Senhor, no leito da amargura, na vida da amargura, Senhor, e agora o Senhor colocou ele sobre a rocha, e agora, meu Deus, o Senhor abençoou, dando uma vida nova para ele, dando, Senhor, uma esposa, dando, Senhor, para ele filhos, e agora, Senhor, esse casal vai, Senhor, trabalhar na tua obra e na tua seara. Senhor, eles vão fazer no teu nome, bendito Jesus. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, são dias difíceis, dias trabalhosos, dias de internet, Senhor, dias, meu Deus, tão difíceis, dias de pandemia, mas o Senhor é poderoso para abençoar, meu Deus, este casal, para abençoar a irmã Mareli, para abençoar os filhos desta igreja, os adolescentes, os jovens. Glorifica, Senhor, o teu nome e ajuda pelo teu favor. Nós, Senhor, concordamos na terra, nós estendemos as nossas mãos e abençoamos esse casal, para que eles se frutifiquem, Senhor, e jovens, Senhor, sejam abençoados, e o trabalho cresça na qualidade e na quantidade. Glorifica o teu nome, Deus, e dá a tua bênção, é o que nós te rogamos com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a nossa Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, os frutos e as notícias virão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Querendo Deus, até quinta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.